Olá, sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. A chantagem parlamentarista paralisa o país. Na calada da noite, deputados votam a PEC da blindagem e o projeto de lei da anistia a golpistas. De costas para o povo e visando seus interesses pessoais, agora institucionalizam a bandidagem e abrem as portas para a maior organização criminosa do país, o primeiro comando da capital, PCC, para ocupar cadeira cativa no Congresso Nacional. Vergonha e revolta são os sentimentos que esse Legislativo Nacional traz à nação. Conforme pontuou Conrado Hübner, o país está a uma casa legislativa de institucionalizar um teonarco-estado miliciano, onde o primeiro comando do Congresso não poderá mais ser incomodado pela lei. Guilherme Tenher. Em poucos dias, a extrema-direita nacional articulou a aprovação, em regime de urgência, de um projeto que busca anistiar os condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Além disso, deu aval em primeiro turno à chamada PEC da blindagem, que amplia o foro privilegiado e oferece proteção parlamentar frente a investigações criminais. Uma medida que, segundo Lilia Schwartz, abre brechas também na esfera civil. Assim, erigindo-se vias e estruturas rumo a um Brasil onde o crime compensa, especialmente o organizado, feito por crachás e propostas inconstitucionais. Um criminal country, ou mesmo a um narco-estado, nas palavras do promotor Lincoln Gaquia. O Congresso, verdadeiro inimigo do povo brasileiro, opera como uma matriosca. Cada camada revela um golpe dentro de outro. O Brasil será para o mundo uma lição de democracia ou um exemplo de sua corrosão? O esgarçamento do Pacto de 88 abrirá espaço para um projeto autoritário ou, ao contrário, poderá impulsionar uma renovação democrática e política capaz de enfrentar os desafios do presente? A mega operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal no final de agosto, mostrou a força da organização criminosa. Segundo o promotor de justiça Lincoln, o PCC já opera como uma organização mafiosa, infiltrada em diferentes setores da economia formal, que há muito deixou de exibir as armas e praticar crimes espetaculares. O PCC também é muito grande além das fronteiras, tornando-se peça-chave na exportação de cocaína. Hoje, o grupo é responsável por uma parte significativa do fluxo da droga para a Europa e outros mercados secundários. A logística do tráfico conecta uma variedade enorme de produtores e distribuidores, o que garante um mercado sem monopólio, embora poucos grupos transnacionais controlem o centro da cadeia de valor. Apesar da atuação do PCC em diferentes áreas do comércio, eles não deixam impunes aqueles que agem para perturbar os negócios. O assassinato do delegado Rui Ferraz Fontes, de 63 anos, em Praia Grande, essa semana, é exemplar. Uma ação de enfrentamento ao Estado e à sociedade. Mas há grande questão por trás disso. A possibilidade do Brasil ser classificado como narco-estado e o PCC como grupo terrorista pelo governo dos Estados Unidos. Trump poderia usar a classificação como pretexto para atacar o Brasil, assim como tem feito com outros países da América Latina. Continuamos falando sobre crime organizado, mas agora daquele que é articulado pelos parlamentares. Alessandro Vieira foi didático ao explicar a PEC da blindagem. Vamos dizer que o deputado X é flagrado roubando dinheiro de emenda, roubando dinheiro de merenda, da saúde, o que for. Ele não pode ser preso, ele não pode ser investigado, a não ser que a Câmara dos Deputados permita. Se ela não permitir, ele vai continuar deputado, vai continuar fazendo a mesma coisa. E na próxima eleição, com esse dinheiro todo que ele roubou, ele se reelege e continua esse ciclo, permanecendo aqui, transformando o Congresso na casa de bandidos. Ontem, a Câmara dos Deputados, com o voto de deputado sergipano, aprovou mais um tapa na cara da sociedade brasileira, a chamada PEC da blindagem, uma PEC que protege parlamentares para que não sejam investigados ou processados por quaisquer crimes. A PEC da blindagem vai proteger parlamentares e presidentes de partidos, além de ocultar o nome de quem protegeu o colega, já que a votação secreta está de volta. Golpe atrás de golpe, o parlamento brasileiro vai minando a Constituição
inclusive em suas cláusulas pétreas. Conforme reportagem de Marcelo Barreto para o Extra Classe, o Congresso passou a exercer um poder de veto e barganha que paralisa o poder executivo, distorce a alocação de recursos públicos e ameaça a própria estabilidade democrática. Segundo aponta, trata-se de uma crise de representação política e de um perigoso desvio no rumo da nação. Para Francisco Fonseca, cientista político, o parlamento passou a ter um tipo de autonomia irresponsável perante o executivo e perante o país. Na análise de Célio Turino, a PEC da blindagem não é apenas uma peça legal, ela é espelho. Espelho distorcido de um país que vê a si mesmo em meio a tantos absurdos, sob uma história de privilégios, desmandos e injustiças, que agora se agravarão a prevalecer a PEC da bandidagem. Neste artigo, Turino ainda destaca que mafiosos, milicianos, facções violentas, corruptos de todo tipo estarão a salvo quando conseguirem assento do parlamento, aprovando leis conforme seus interesses, desviando verbas, lavando dinheiro do narcotráfico e outros crimes, protegendo operadores. Se não impedirmos essa PEC, a partir de 2026, o Brasil viverá sob um narco-parlamento. Daí, melhor entregar a chave para o bandido, porque o país não terá mais defesa. A proposta da blindagem é um grande esquema de corrupção que deseja ser institucionalizado. Talvez medo, já que o cerco das emendas parlamentares está se fechando. Além disso, outras duas investigações colocam no centro do furacão os políticos. Antônio Rueda, presidente do União Brasil e aliado do bolsonarismo, está sendo investigado por associação com o PCC. Ele seria proprietário oculto de uma frota de jatinhos, avaliada em 100 milhões, usada por membros da facção. E a Polícia Federal prendeu no dia 17 o diretor da Agência Nacional de Mineração, Caio Mário Trivelato Seabra Filho, e mais 21 pessoas em uma operação que apura um suposto esquema de mineração ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro. Caio é próximo a parlamentares. Imaginando que a PEC da bandidagem não deve avançar no Senado, ao menos é o que o povo espera, já há uma articulação do Centrão e da extrema-direita ameaçando o governo federal. Ou aprova a PEC ou a tarifa social não vai passar. A chantagem está legalizada e o parlamentarismo de coalizão paralisa o país, prejudicando, claro, os mais pobres. A primeira mulher a ascender ao poder na história do México celebrou a independência do país em uma cerimônia carregada de simbolismos. Em seu discurso conclamou: "Vida longa às nossas heroínas anônimas." Da sacada do Palácio Nacional e coração da capital, Cláudia Sheinbaum celebrou o grito na noite de segunda-feira, 15 de setembro, diante de uma praça lotada com quase 140 mil participantes. Os vivas retornaram a um evento breve e formal, com pouco espaço para improvisação. Mexicanas! Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Telles Quirón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva las mujeres indígenas! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente e soberano! Impressionante a força com que a presidente mexicana mostra a soberania do seu país.
Por lá, as comemorações do Dia da Independência não foram ofuscadas pela bandeira de outro país e tampouco apareceram discursos entreguistas. A Praça Zócalo assistiu a uma cerimônia emblemática, a começar pelo roxo feminista da saia do vestido e a parada de Cláudia no caminho para a sacada, diante de um retrato de Leona Vicário, uma das poucas heroínas nacionais. Continuamos no campo da política, mas agora vamos falar da violência política norte-americana. A Semana dos Estados Unidos ficou marcada pela caça às bruxas de Donald Trump a todos que fizeram comentários ofensivos à morte de Charlie Kirk. Este é mais um exemplo de como opera a extrema-direita. Segundo George Alleman, a ultradireita age como se fosse um estado de exceção dentro da democracia, ou seja, é a metodologia que foi preparada no início do século XXI para separar o capitalismo da democracia. No artigo Gramsci em Washington, a professora Marianne adverte que a retórica trumpista transforma adversários políticos em inimigos, uma ameaça à sobrevivência da nação. Para ela, o Estado não é mais o garantidor da lei, mas o executor de uma narrativa. É o gramscismo autoritário perfeito. Estabelece um arcabouço interpretativo, a esquerda é violenta, cada evento confirma esse arcabouço, o assassinato de Charlie Kirk. E, finalmente, a repressão real é justificada, o plano de violência doméstica. Mas o que acontece desafia todas as democracias. Como defender um sistema baseado na dissidência legítima, quando uma facção consegue redefinir a dissidência como traição? Na avaliação do teólogo Marcelo Neri, os Estados Unidos já chegaram ao limiar do desfecho extremo das guerras culturais. Em certo sentido, também chegamos ao limiar da extinção da política como técnica de governo, chamada a resolver no âmbito institucional os conflitos sociais que habitam a cidadania. Para o jornalista Andrés Gil, o que o movimento MAGA e Donald Trump pretendem é a perseguição contra a metade do país que não votou neles. A atmosfera, a cada dia que passa, torna-se mais sufocante, segundo aponta o artigo escrito pelo jornalista. O presidente americano silenciou um jornalista australiano que o questionou sobre conflitos de interesse e ameaçou outro jornalista da ABC que lhe perguntou sobre a base legal para processar discurso de ódio. Conseguiu a demissão da colunista do Washington Post e a retirada de um famoso programa de comédias do ar. A perseguição, no entanto, não se restringe aos Estados Unidos. Vimos ela acontecer aqui no Brasil, por meio do deputado Nicolas Ferreira e o empresário Thales Regenci Coelho Gomes, que estão à frente da campanha #DemitaExtremistas. Nicolas e Thales já foram denunciados por assédio laboral. Parece que estão tentando cercear a liberdade de expressão por aqui também. O sermão do pastor norte-americano Howard John Wesley em torno da comoção da morte do extremista Charlie Kirk foi contundente. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que ensine a honrar o mal. A seguir ouvimos um trecho de sua fala. O link do vídeo legendado está na descrição deste episódio. Charlie Kirk did not deserve to be assassinated. But I'm overwhelmed seeing the flags of the United States of America at half-staff calling this nation to honor and venerate a man who was an unapologetic racist and spent all of his life sowing seeds of division and hate into this land. Para Giuseppe Savagnoni, o assassinato de Kirk, por sua violência, é certamente o sintoma alarmante de uma crise da civilização e da democracia do Ocidente. Mas talvez ainda mais grave, porque mais profunda e menos percebida pela opinião pública e pelos observadores, é a redução de direita e esquerda a essa perversa alternativa, que exclui não apenas o evangelho, mas a nossa própria humanidade. Gabriel Vilardi, qual a tua avaliação desse cenário? O extremismo político nos Estados Unidos e no mundo anda de mãos dadas com o fundamentalismo religioso. Alguns prognósticos diziam que o século XXI viveria cada vez mais a secularização. Uma análise equivocada, porque as religiões permanecem altamente influentes
na mesma medida que seus grupos mais reacionários ganharam força e protagonismo. O trumpismo não poupou sequer o assassinato do ativista Charlie Kirk, aproveitando para instrumentalizar e aprofundar a caça aos seus opositores. Assim como outras figuras religiosas, o bispo católico Robert Barron se apressou em chamar Kirk de apóstolo do discurso civilizado e exemplo de cristianismo. A mesma pessoa que era conhecida por ser um líder do nacionalismo cristão branco, que rejeitava a lei dos direitos civis e que instigou o apedrejamento de pessoas LGBTs. Faz tempo que o cristianismo vem sendo pervertido em um discurso supremacista que nega o evangelho. Quando se retira o amor concreto, que é pura abertura para o outro, o que sobra da boa nova de Jesus? Nada mais do que uma religião do ódio sem Jesus, que há muito deixou de ser cristianismo. O mundo está, como nunca esteve nos últimos anos, perto de uma catástrofe mundial. O mundo rompeu limites, não tem barreiras, não tem regulamentação. Todos os elementos simbólicos que regulavam este mundo perderam sua consistência e autoridade. A advertência está na entrevista com George Alleman. A ultradireita opera como se fosse um estado de exceção dentro da democracia. Ainda nessa entrevista, o psicanalista pontua que o fenômeno mundial da extrema-direita é que ela compartilha a matriz neofascista contemporânea. Ódio aos frágeis, ódio aos deficientes, ódio, zombaria e crueldade contra tudo que se apresente como vulnerável. Isso esteve no ideário dos nazistas e dos fascistas, e agora está sendo recriado novamente nas ultradireitas mundiais. Por falar em extrema-direita mundial, chocou o mundo o sucesso retumbante da manifestação nacionalista de direita e anti-imigração na Inglaterra, que revelou um novo movimento, o Make England Great Again. Segundo o jornal The Guardian, a manifestação de sábado, a maior manifestação de extrema-direita que esse país já viu, revelou essa sopa transatlântica tóxica. O primeiro-ministro, Keir Starmer, também ficou horrorizado, conforme aponta. A marcha liderada por um criminoso condenado, apoiada por um bilionário estrangeiro, que iniciava a violência, foram não apenas chocantes, mas também arrepiantes em todo o país, especialmente para muitos britânicos de minorias étnicas e de outras cores de pele. Encontramo-nos na batalha do nosso tempo, entre a nossa renovação nacional patriótica e o declínio tóxico que busca dividir o nosso país. Esta é uma batalha importante que precisamos vencer. Agora, vamos ao Oriente Médio, onde a extrema-direita opera a ofensiva final na faixa de Gaza. Israel lançou um ataque terrestre contra a cidade de Gaza na terça-feira. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, informou que o exército havia intensificado o bombardeio à cidade de Gaza durante toda a noite, escrevendo nas redes sociais: Gaza está em chamas. A ofensiva ocorre no momento em que a Comissão Independente da ONU concluiu que Israel está cometendo genocídio em Gaza. A jurista, presidente da Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre os Territórios Palestinos Ocupados, Navi Pillay, explicou os motivos da decisão. Segundo Navi, a escala da destruição é devastadora. Mais de 64 mil palestinos foram mortos, incluindo 18 mil crianças e quase 10 mil mulheres. A expectativa de vida estimada em Gaza caiu de 75 anos para apenas 40 em apenas 12 meses. Nossa análise mostrou que a fome foi usada como arma de guerra e que o sistema de saúde foi deliberadamente destruído. Crianças morreram de fome, foram assassinadas e soterradas sob escombros. Segundo a Unicef, uma criança morre a cada hora em Gaza. Estes não são incidentes de guerra, são ações premeditadas que visam a destruição de um povo. Conforme sinaliza a jurista, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não deve ser um túmulo da consciência. Organizações regionais, parlamentos nacionais, sociedade civil e todos os cidadãos comuns têm o seu papel a desempenhar na pressão sobre os governos
para que hajam. A Convenção sobre o Genocídio surgiu das cinzas do Holocausto com uma promessa solene: nunca mais. Essa promessa não tem sentido se aplicar apenas a alguns e não a outros. A Comissão Independente de Inquérito da ONU concluiu em relatório que Israel cometeu 4 dos 5 atos que o definem genocídio como tal, quando perpetrados para tentar destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Os crimes de genocídio são assassinatos, danos físicos e mentais à população palestina, condições de vida projetadas para provocar destruição e medidas destinadas a impedir nascimentos. Enquanto tanques, helicópteros e tropas invadem a cidade de Gaza para a batalha final, o psicólogo Javier Erro nos conclama a não desviar o olhar. A capacidade de observar uma injustiça enquanto ela acontece muda a maneira como ela se desenrola, aumentando as chances de preveni-la. O futuro está repleto de horror e injustiça política. Se não aprendermos a observar e a suportar o desconforto que isso acarreta, não seremos capazes de nos envolver e comprometer. Sob fogo, aço e ira, os palestinos andam em milhares em um comboio pela estrada costeira de Al-Rashid para tentar salvar suas vidas. Um congestionamento gigantesco de carros, carroças, caminhões e pedestres. 500 mil, no entanto, não tem para onde fugir. Um matadouro em que os sobreviventes ainda contam como é a rotina sob bombas. Os tanques estão no bairro oriental da cidade de Gaza e não podemos sair daqui. Não temos eletricidade nem comida, fala o jornalista Marwan Hamed Khalil. O médico sem fronteira, François Jordel, relatou o que viu. São pessoas com estilhaços de balas, bombas e drones nos corpos. Há corpos mutilados, com ferimentos imensos, pessoas com os membros fraturados, abertos, sem sensibilidade nas pernas e braços, gente esmagada por escombros de imóveis. Somos obrigados a fazer amputações. O padre Ibrahim Faltas, que está há 36 anos entre a Palestina e Israel, não acredita no que vê. Tudo está destruído, tudo está arrasado, inabitável. Agora sua voz ao telefone soa trincada pela emoção. A situação na cidade de Gaza e em toda a faixa de Gaza é um inferno. Tudo está queimando, tudo. Ninguém sabe quantos mortos haverá. A flotilha global Sumud segue rumo à Palestina. A missão humanitária, no entanto, não é simples. Nicolas Calabrese, em entrevista ao IHU, contou sobre a rotina em alto mar. A rotina a bordo do barco rumo a Gaza está sendo muito um dia após o outro, né? Sempre olhando muito a previsão do tempo. Temos tido ventos muito fortes e ondas grandes que têm feito com que a gente tenha que esperar mais tempo para ter uma condição climática melhor, que traçar outros rumos, enfim, lidar com o enjoo, né? Pessoas nos primeiros dias passando mal, depois se adaptando à situação da ondulação. Enfim, é um espaço reduzido, onde tem comida, né, contada, água também não tem em abundância, então a gente tem que sempre se policiar no consumo. A convivência num espaço reduzido com 6 pessoas, no meu caso, tendo que se revezar para cozinhar, para não ocupar o espaço do outro, para se compreender, enfim, não é uma viagem de férias, né? Então a gente está convivendo com as pessoas e se dando da melhor forma possível para atingir a nossa missão humanitária. A ecoativista sueca Greta Thunberg decidiu renunciar ao seu papel na missão. Embora permaneça no comitê organizador e a bordo dos barcos com destino a Gaza, a raiz do problema são as diferenças na comunicação, com alguns alegando que ela está tão focada na própria flotilha que está desviando a atenção do que está acontecendo na faixa de Gaza. Na realidade, alguns argumentam, a explicação é mais simples. A flotilha global Sumud certamente não é um cruzeiro. Em 20 de setembro, completam-se 190 anos do início da Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. O episódio está no gênese do que se tornaria o imaginário hegemônico em torno do gaúcho,
sobretudo associado a uma visão romântica construída pelo movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, no período modernista, mais ou menos um século depois do fim do conflito entre os dissidentes sulistas e as tropas imperiais. As contradições mais evidentes dessa história são conhecidas, como, por exemplo, o massacre dos Porongos. Mas há um outro Rio Grande do Sul, que é bastante mais diverso e rico, manifesto na produção literária gaúcha, ficcional, jornalística e documental, que traz novos contornos à história do Estado. Para fazer memória a este fato histórico, o IAGAU já publicou diversas edições da revista IAGO Online sobre o tema. Recentemente, estamos discutindo o assunto em uma série de entrevistas no site. Acesse e conheça a história do Rio Grande do Sul contada a contrapelo. 19 de setembro de 1990 é a data que marca a instituição daquele que viria a ser considerado o maior patrimônio da democracia brasileira. Há 35 anos, a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, o SUS, regulamentou e estruturou o sistema público de saúde no país. O SUS garantiu que a saúde fosse reconhecida como direito de todos e dever do Estado, estruturando-se em torno dos princípios da universalidade, integralidade e equidade. O SUS, que hoje recebe uma fatia pequena dos recursos do orçamento federal, é o maior sistema público de saúde do mundo e a principal rede de assistência de 76% da população brasileira, o que representa 213 milhões de pessoas. Por ano, o SUS realiza 2,8 bilhões de atendimentos e conta com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. O sistema oferece serviços de altíssima complexidade, como transplantes, e tem o maior programa público de vacinação da América Latina. A trajetória de fortalecimento do SUS é marcada também pela criação do SAMU, do Brasil Sorridente, da Farmácia Popular, da Hemobras, da Rede Cegonha, do Programa Mais Médicos e tantas outras políticas e programas. Em evento nesta quinta-feira, o IAGAU celebrou o SUS com a conferência online O SUS em seus 35 anos, Transformação Digital, Desigualdades e Proteção Social, com os professores Gonzalo Vecina Neto, Dário Frederico Pasti e Ana Valéria Mendonça. O SUS é resultado de uma luta contínua que nós desenvolvemos ao longo do tempo pela redemocratização do país e, ao mesmo tempo, pela melhoria das condições de vida no nosso país. E tivemos sucesso. O fato é esse. Eu acho que a luta pelo SUS ela teve muito mais sucesso na medida em que ela era uma luta por ter uma sociedade menos desigual. Naqueles anos, os anos de chumbo, volta e meia nós ouvíamos o ministro da Economia de então falar que primeiro o bolo precisa crescer para depois dividir. Nós estamos, neste momento, dando um exemplo de que é possível crescer e melhorar as condições de vida, ou seja, é possível distribuir. E a única maneira de diminuir a desigualdade social e diminuir, portanto, os grandes problemas da área da saúde pública é através desta capacidade de enriquecer a sociedade brasileira. O SUS vai muito além dos hospitais e das unidades de saúde. Ele está no copinho de água que você bebe, no alimento seguro que consome, na ambulância que chega em minutos, no controle de epidemias e até na regulação de medicamentos. Não é apenas hospital, é rede, prevenção, ciência e proteção social. E apesar de tudo que ainda precisa ser melhorado, o Brasil precisa dizer: viva o SUS! Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IAGAUcast. A produção, apresentação e direção foram comigo, Cristina Guerini. Edição e locução de Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Mônica Lima. E dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Gabriel Vilardi, Guilherme Tenher, Matheus Dias e Matias Lengert.